A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver a parábola do trigo e do joio. Sem mais delongas, Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo que outra parábola, que a gente viu nos versículos anteriores, a parábola do bom semeador, Outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, O homem que semeia uma boa semente no campo está buscando o quê? Colher um bom fruto, Porque provém de uma boa semente. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, Então, um homem, um agricultor que semeou uma boa semente no seu campo, que aqui a gente pode entender como a semente de trigo, para colher o trigo, Esse homem que plantou, escolheu uma boa semente, ele foi dormir. Dormindo os homens, veio seu inimigo, então o agricultor vizinho, A gente pode entender como o adversário, o concorrente, E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, à noite, enquanto esse homem dormia, ele foi lá e jogou naquele campo onde tinha boa semente, que tinha semente de trigo, ele jogou o quê? Jogou semente, de joio. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, aquela boa semente frutificou. Porém, no mesmo campo tinha sido jogado também o quê? A semente de joio. Então, essa semente de joio também frutificou junto com o quê? Com o trigo. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio, Então, os servos da família, desse pai de família, daquele que semeou primeiramente em seu campo, os servos dele falaram com ele, E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. Então, eles, quando foram colher, Porque aqui fala anteriormente que o quê? Frutificou. Então, quando eles foram colher, os frutos, o trigo, eles viram que também tinha frutificado no meio do trigo o quê? Joio. E não entenderam por que aquilo tinha acontecido. Então, eles foram falar, com o pai de família, o dono do campo. Versículo 28. E ele lhes disse: Irmãos, eu estou explicando assim bem devagarzinho, porque pode parecer para muitos óbvio, Mas para outros talvez não, entende? Às vezes a gente precisa mastigar, A gente precisa ficar voltando, para podermos tentar compreender, Mas quem revela mesmo a palavra é o Espírito Santo. Então, lembrem sempre, eu bato sempre nessa mesma tecla. Sempre peçam revelação a Deus, que Deus revele a vocês a palavra dele, Versículo 28. E ele lhes disse, quem? O pai de família, o que plantou a boa semente em seu campo. O inimigo é quem fez isso. Então, ele contou para os servos que o inimigo foi lá e jogou semente de joio. Semeou, Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então os servos perguntaram: Senhor, que o senhor quer que a gente vá lá arrancar? Arrancar o quê? O joio, Que arrancasse o joio para o quê? Para poder limpar, Porque o joio é uma planta, que parece com trigo, mas ela não tem o quê?
a semente, né? Ela é vazia, ela é seca. Se você esfregar assim o joio, ela se esfarela e dali não sai nada, né? Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, ele falou que não queria que eles fossem lá, o quê? Arrancar, né, o joio. Por quê? Porque eles poderiam, enquanto estavam arrancando o joio, correr o risco de arrancar trigo também. E isso ia fazer com que o quê? Que aqueles trigos que poderiam ser colhidos, que poderiam dar frutos, porque poderia frutificar, né, dar farinha, né, seriam arrancados antes da hora, porque ainda não era chegada a hora da colheita, né? Não arranqueis também o trigo com ele. Então, não arranque o joio para não correr o risco de arrancar o quê? O trigo, que é o que o semeador, né? O dono do campo quer. Ele plantou o quê? Boa semente, semente de trigo. Então, ele queria o quê? Colher o trigo. Então, ele ia ter o quê? Prejuízo, né? Seria desperdiçado alguns trigos enquanto eles colhessem o joio. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, né? Então, deixe o joio e o trigo crescerem juntos até chegar o tempo da colheita, né? Até chegar a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, né? Então, quando chegar a ceifa, quando chegar o dia da colheita, ele, né, o dono da plantação, diria aos colhedores, né, aos ceifeiros, aqueles que fossem fazer a colheita, né, do trigo e, porventura, do joio também, né? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então, ele ia falar para os ceifeiros, os colhedores, né, que colhessem primeiro o joio, depois atai-o, né, amarrassem esses joios, né, esses ramos de joio, e o que fizessem para o queimar. Para o quê? Para queimar o joio. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, depois, primeiro ia colher o joio para ser queimado, e depois ia colher o trigo e ajuntar ele e guardar onde? No celeiro, né? Porque é um alimento, é o fruto que ele queria, que ele desejava desde o início, né? Que ele foi aquele que ele plantou, né? Ele plantou trigo, ele queria colher trigo, mas o inimigo dele foi lá e plantou o quê? Joio em meio ao trigo. Entenderam? Jesus vai explicar aos discípulos, né? Essa parábola dos versículos 36 a 43. Mas antes disso, nós vamos ter mais um vídeo de estudo dos versículos de 31 a 35, que fala a respeito das parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então, amados, a gente vai continuar a respeito dessa parábola do trigo e do joio. Daqui vai ter um próximo vídeo e aí o segundo, né, após esse daqui. E aí Jesus explicando, né, a respeito dessa parábola. Como dever de casa para vocês hoje? Leiam dos versículos de 36 a 43, meditem nessa mensagem, né? Peçam a Deus revelação para vocês, meditem nessa mensagem, comentem aqui, deixem nos comentários, eu sempre falo, vocês são livres para botar aqui no comentário pedindo oração, que eu vou estar orando, pelos que estão necessitando de oração. E eu também gostaria de que vocês comentassem, né, o que vocês acham dessa passagem, o que foi revelado a vocês. E vamos continuar falando sobre essa parábola, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo contou, né, aqui nesses versículos que lemos, tá bom? Deus abençoe a todos, meditem bastante nessa mensagem e até o próximo vídeo.
Deus abençoe a todos.